Olá, pessoal que nos acompanha em mais um vídeo aqui no AgroSerra Podcast. Hoje a gente traz um convidado especial da nossa região, da casa, né, aqui do Rio do Tigre, né, com uma vasta experiência, né, na agricultura, né. O João, quero que faça uma breve apresentação, apesar que muitos já te conhecem, né, João? Sim. Olá, pessoal, principalmente aí aos produtores aqui da Rio do Tigre. Meu nome é João Brixner, sou natural aqui da Rio do Tigre, trabalho desde 98 com assistência técnica, estou há 14, indo para 15 anos com mais foco em cima de fertilidade de solo, em cima do solo, que na nossa visão hoje é o que está limitando a produtividade. Então, o que tem de genética, o que tem de melhor de genética o pessoal está utilizando muito fungicida, muito inseticida, todo produto top, e acaba muitas vezes não conseguindo fazer com que essa planta consiga expressar o potencial produtivo dela. Então, assim, nosso grande trabalho hoje, e é um dos temas muito debatidos hoje na atualidade do mercado agrícola, é justamente o solo, o equilíbrio da fertilidade do solo. Isso. E daí, nessa oportunidade, nesse teu conhecimento sobre a fertilidade de solo, a gente vai entrar num tema importante, né? Que é a calagem, né? A correção do solo, né? Eduardo, hoje assim, o primeiro passo para qualquer produtor rural é análise de solo. Esse é o primeiro ponto. Tá? Qual que é a dificuldade hoje na região? O produtor, ele muitas vezes, ele acaba não fazendo análise. Tá? Ou quando faz, acaba fazendo análise de 0 a 20, que é o que a maioria dos produtores fazem. O que acontece quando eu faço uma análise de 0 a 20? Eu vou fazer a média dos 20 centímetros de solo. Qual que é o problema hoje da maioria das áreas? 70%, 80% do sistema radicular das raízes, elas se concentram na camada superficial. Qual que é o problema disso? Que der 15, 20 dias de falta de chuva, essa camada seca, a planta para de produzir fotossimilado, para de fazer a fotossíntese e acaba limitando a produtividade. Então, assim, o nosso grande desafio hoje é nós conseguir equilibrar o solo e fazer essa raiz descer no perfil. Esse é o grande desafio. Sim. E a gente quer bater, João, e insistir, assim, com o produtor, né? Que ele tá com um tempo hábil, né? E de fazer essa análise, né? Então, procurar, né, algum que faça isso, né? Mas que insista, né, de ter ela para possivelmente ter uma correção, então, né? Justamente, Eduardo, o que a gente vê muito do produtor, tá? O produtor, ele pesquisa 3, 4 meses qual que é a melhor genética. Tanto é que se tu for, nós fizemos muito dia de campo. O produtor, ele vai para o dia de campo para ver genética. Aí muitas vezes a gente pergunta para ele, tá, e aí, você tem análise de solo? Ah, não tenho. Aí até eu brinco muito com, muitas vezes o pessoal das agências bancárias estão junto, né? Sabe, não leva mal aí o pessoal dos bancos aí, mas a análise de solo não foi feita para banco. Geralmente o produtor, ele se lembra da análise quando chega na hora de renovar os custeios. Então assim, análise de solo hoje é o primeiro passo. Esse é o nosso ditado. Então assim, primeiro faz análise de solo e aí você vai escolher a genética em cima dessa análise de solo. Porque é a análise de solo que vai dizer qual que é a melhor genética para que você consiga colocar naquela lavoura. Qual que é a questão hoje? Muitas vezes o cara quer a melhor genética, quer utilizar os melhores fungicidas, inseticidas e herbicidas, aí na hora de fazer a correção não faz, e a hora que precisar comprar o fertilizante, ele vai lá e compra o mais barato. Então assim, essa genética, ela não consegue expressar o potencial produtivo dela. Então assim, hoje não tem genética ruim, existe genética que não está preparada para aquele tipo de solo que o cara tem. E esse é o primeiro ponto. Então assim, faz análise de solo, vê o que tem de nutriente, tá? Vê como é que está a fertilidade, se está equilibrada essa fertilidade ou não, porque no ramo agrícola tem uma lei do mínimo que a gente fala, que é o nutriente que tiver em menor quantidade no solo vai limitar a produção. Tá? Então assim, eu preciso saber qual que é esse elemento, porque aí sim eu consigo fazer uma injeção na veia em cima de adubação. E aí eu consigo pegar aquela genética e fazer ela produzir mais. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu atendo, pela TMF, eu atendo os dois estados.
a média dos pHs da região, e aí entrando nessa questão de correção do solo, a média dos pH ele fica entre 5 e 5,5. Tá? Então, assim, tem algumas áreas, em algumas regiões, que passa de 5,5, mas a maioria é nessa faixa aí de 5, 5,5, 4,8, então dependendo muito da região. O que acontece nesse pH? Se eu tenho um pH 5, tá? Se a tua análise lá deu pH 5, Eduardo, tu vai estar aproveitando, a tua planta vai estar aproveitando em torno de 46 a 48% do adubo que tu está colocando. Por quê? Porque aonde eu tenho pH baixo, eu vou ter alumínio. Aonde eu tiver alumínio, grande parte do fertilizante que tu está colocando, essa planta não consegue absorver. Por isso que antes de você pensar em adubar, você precisa pensar em corrigir. Esse é o primeiro passo. Sim. E na sequência, fiz uma análise. Hoje, qual o tipo de calcário que a gente pode usar dependendo da análise, né? O que ela vai estar pedindo também, né? Na análise, assim, o que a gente leva muito em consideração? Eu não trabalho muito em cima do SMP, que é onde o pessoal, geralmente os técnicos e agrônomos fazem o posicionamento do calcário. Eu trabalho em cima de saturação de base, que é a relação cálcio, magnésio e potássio. Tá? Essa saturação ela precisa estar em equilíbrio, ou seja, eu preciso ter 45 a 60% de cálcio, eu preciso ter de 13 a 15% ou até 20%, dependendo do tipo de solo. Se é um solo argiloso, precisa mais de magnésio, e eu preciso de 3 a 5% de potássio. Para mim, definir que tipo de produto que eu vou colocar. Porque assim, qual que é o grande problema? O uso seguido de calcário dolomítico, que é o calcário que o pessoal que tem aqui na região, porque a região, a rocha a originária da região aqui é dolomítica. Então, o que é o dolomítico? Ele tem bastante magnésio e pouco cálcio. A relação cálcio-magnésio, o ideal é 4 para 1. 4 de cálcio para 1 de magnésio. O que acontece com a maioria das áreas onde o pessoal vem trabalhando calcário dolomítico? Ele sobe o magnésio e baixa o cálcio. Para o produtor, geralmente eu falo assim, que essa relação cálcio-magnésio ela é igual à pressão arterial. Pressão arterial é 12/8. Se ela estiver fora, ela está desequilibrada. O solo é 4 a 5 para 1. Então, de 3 a 5 para 1 de cálcio para 1 de magnésio. Nessa situação, se eu tenho uma quantidade menor que 13%, 12% de magnésio, aí sim eu entro com calcário dolomítico. Tá? Pensando nessa linha dos corretivos de calcário. Quando eu tenho meu magnésio acima de 15%, e aí eu só consigo fazer isso se tiver análise solo, eu não entro mais com calcário dolomítico. Aí eu tenho que trabalhar calcítico, porque é outro tipo de calcário. Mas, assim, o calcítico, ele vem do Paraná, lá de cima. E o dolomítico é o nosso aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, são dois tipos de calcário diferentes. Um tem mais cálcio e o outro tem mais magnésio. Então, vai depender muito da análise solo. Qual que é o problema? O pessoal acaba aplicando calcário sem ter análise de solo. E aí você vai, faz a aplicação, aplica, e a produtividade não aumenta. Aí você vai tirar uma análise solo, ela está desequilibrada. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Você está jogando sem ter uma assertividade, sem ter uma certeza que aquilo ali que tu está colocando, aquele valor que tu está investindo, que ele realmente vai te transformar em produtividade. Né? Sim. E fiz a aplicação, João, do calcário, tanto do dolomítico ou do calcítico. Quanto tempo ele vai... São diferentes formas, né? E o tempo deles de ação, que eles levam para fazer ação, e o período que eles vão te oferecer também. Sim, Eduardo. O calcário ele é um carbonato, tá? Ele é um carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Eu vou aplicar esse carbonato no solo, ele vai ter que reagir com água e acidez. Vai sair o carbono e ele vai virar o óxido de cálcio. Esse cálcio ele vai para a solução, ou a planta absorve, e a planta ela demanda de muito cálcio, tá? Ou ele vai para a saturação de base, nessa relação cálcio-magnésio. Esse óxido, esse oxigênio, ele vai se ligar a um hidrogênio formando uma hidroxila. Essa hidroxila, se tiver alumínio, ela vai neutralizar a acidez, o alumínio. Por isso que quando tu tem alumínio no solo, tem acidez, tu botou calcário, ele baixa os teores de alumínio no solo. Então essa é a hidroxila que neutraliza. A velocidade de reação vai depender da onde que vem esse produto.
Por quê? Porque as rochas do Rio Grande do Sul são rochas mais duras, são rochas mais com uma reatividade menor. Então eu tenho um tempo muito maior para ele fazer efeito. Por isso que o pessoal diz, eu boto agora, ele vai fazer efeito. Pode daqui a pouco fazer efeito só ano que vem ou daqui 2 anos. Por quê? Porque para ele reagir, eu preciso ter água e ter acidez. Quando entrou o plantio direto, qual foi o problema? O pessoal coloca o calcário e não incorpora. O ideal do carbonato é ser incorporado. Tá? Por quê? Para acelerar esse processo de reatividade do solo. Quando eu coloco o calcário em superfície, e isso eu falo muito para os produtores, se você for na tua propriedade lá, Eduardo, e tirar uma análise de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 40 e 40 a 60, que é a análise estratificada, você vai ver que a camada superficial praticamente não tem acidez. Conforme você vai descendo a análise, você vai aumentando os teores de acidez. Por que a raiz não desce? Porque ela não tolera a acidez, ela não tolera esse tipo o alumínio, que são metais pesados. Então, e o problema do calcário, um dos problemas é que ele não desce. Então, assim, ou você bota ele para baixo, ou ele corrige somente em cima. Se ele corrigir em cima, a raiz não desce. Então, eu preciso descer esse cálcio, descer essa correção em profundidade. Diferente dos calcários calcíticos, já são calcário com uma rocha um pouco mais macia, uma rocha um pouco mais porosa, uma rocha um pouco mais reativa. Só que aí eu pego da região de Curitiba, Colombo, aquela região lá de cima, que daí vem mais cálcio, menos magnésio. Mas qual que é o calcário, qual que é o corretivo que precisa ser usado? Análise de solo. Sem análise de solo, é um tiro no escuro. E aí você pode acertar, mas a chance de errar é muito grande. Tá? Outra questão, quantidade de calcário. Aí, vamos supor que tu tem uma análise lá com o teu pH está em 5. Aí vai pedir, ou abaixo de 5, vai pedir 10 toneladas de calcário por hectare. Você vai fazer as 10 toneladas? Não pode, não deve. Por que que não deve? Porque o calcário não tampona o pH em 6,5. Se tu errar a dose do calcário, ele vai subir acima de 6,5. Acima de 6,5, tu começa a perder fósforo e começa a perder micronutriente. Que é o que acontece onde está o monte de calcário. Você largou o monte lá, semeou, naquela mancha ali onde é que está o monte de calcário, não vem. A cultura que tiver na volta ali, ela não produz. Até esses dias um produtor disse, não, mas se o calcário fosse tão bom, né, se o corretivo fosse tão bom, justamente onde eu deixei um monte de calcário, que daí teria que vir a planta, né? Digo, não, a questão é que se tu for tirar uma análise daquela região ali, tu vai ver que teu pH está lá em cima. E aí tu tem problema de absorção de nutrientes pela planta. Então, o que deve fazer? Fazer aplicações de menos quantidade, anualmente, tá? E aí você vai acompanhando com as análises de solo. Só que aí vem a questão da quantidade que você vai colocar, tá? Por quê? Porque o calcário ele demora muito para reagir. Então, vou botar 3 toneladas, beleza, colocou. Foi incorporado? Não foi. Não choveu de acordo. Ela não vai reagir. Tem dados de pesquisa que fala que precisa, para dissolver 1 kg de cálcio, 71 mil litros de água. Tá? Por quê? Porque é uma rocha extremamente dura. E aí nós entramos na questão do PRNT, que é o poder relativo de neutralização total. Quanto mais fino for o calcário, mais reativo é. O que a gente está vendo dos produtos que estão vindo das empresas? É um farelo, é um areião. Aquilo ali não vai reagir. Então, assim, se tu for fazer, tem várias análises aí que o pessoal está fazendo, dos montes que estão vindo aí, PRNT é abaixo de 50%. Então, assim, isso que o produtor tem que cobrar. Não, se vocês me entregaram, se eu comprei um produto com 75% de PRNT, ele tem que vir com 75%. Não pode vir com 48%, com 50%. Entendeu? Tem várias empresas que sim, são idôneas, que estão mandando calcário dentro do padrão, que quanto mais fino, mais reativo. Que essa é a diferença justamente do calcário faixa B para o faixa C. O faixa C qual que é? A rocha é a mesma, sim. É tudo igual. A única coisa é que o tamanho da partícula é menor. Quanto menor a partícula, maior a reatividade. E aí é a mesma situação que tu pegar um solo arenoso e um solo argiloso. Quanto mais argila, mais difícil de corrigir, mais ele tende a acidificar, justamente pela reatividade do solo. Então, assim, quanto tempo vai demorar o calcário para reagir? Não sei.
Tu não tem como, tu não consegue quantificar. O que tu pode fazer é repetir as análises solo e ver realmente como é que tá acontecendo esse processo químico, físico, biológico no solo. Essa é uma questão que do PNRT ali é uma coisa que o pessoal comenta, né? Que para saber o interesse, né? Para ver qual que é a capacidade, né? De solo, desse né? Produto de reagir. Mas aí o senhor, antes a gente comentou sobre o químico, o físico e o biológico, né? Hoje a gente diz que é um modismo. Não é modismo, é uma necessidade, né? Sim. Que a agricultura está vendo, né? Que temos que usar ele junto, né? Nós trabalhamos assim, a TMF ela é uma empresa que é focada em fertilidade de solo. Tá? Nós trabalhamos com linhas de fertilizantes que justamente vão fazer essa descida do cálcio em profundidade sem precisar incorporar. Eu consigo corrigir a acidez, eu consigo neutralizar o alumínio em profundidade pela tecnologia. Hoje tem 2 produtos que descem cálcio em profundidade. Gesso agrícola, sulfato de cálcio, tá? Só que ele não mexe em pH. E o nosso problema é pH. Ele neutraliza alumínio, mas não mexe em pH. E a nossa tecnologia ela desce porque tem silício. O silício tem carga negativa e é o silício que vai levar esse cálcio em profundidade. Nós trabalhamos em cima de 3 pilares: químico, físico, biológico. Por quê? Porque para mim produzir, para mim conseguir fazer descer a raiz em profundidade, tem 2 barreiras. A primeira é a compactação, barreira física. Então assim, nós temos solos extremamente compactados. E aí quando tu fala em descompactar o solo, bom, aí surge várias situações. Bom, eu vou escarificar, eu vou subsolar, como que eu vou fazer? O que tem que cuidar é o seguinte: o ideal seria, tem um aparelho chamado penetrômetro, tá? Esse seria o ideal, você pegar o penetrômetro, levar na lavoura, fazer a introdução desse ferro no solo ali para ele medir a compactação. Tem situações que tu precisa ter uma intervenção mecânica, que aí tu vai lá com um escarificador ou subsolador, mas eu já que assim, cada profissional ele tem uma linha de pensamento. Eu já sou mais adepto ao mix de cultura, a tu trabalhar a planta. Por quê? Porque se eu conseguir colocar uma planta de cobertura, e aí eu não posso pensar somente numa gramínea, que muitos produtores de tabaco, geralmente eles fazem o camalhão e aí semeia a aveia, aí depois desseca a aveia e aí tu não tem nada de leguminosa junto. O que acontece com essa gramínea? Para ela apodrecer, ela vai precisar de nitrogênio. Da onde que ela vai tirar nitrogênio? Ela vai tirar nitrogênio ou da matéria orgânica ou do próprio adubo que o cara está colocando lá no camalhão. Então assim, quando eu tenho uma situação de gramínea num camalhão, ou em qualquer cultura, vamos fazer uma aveia lá para plantar milho, o ideal seria ou você usar um condicionador de solo, tá? Ou fazer uma aplicação de nitrogênio em cima dessa palha. Tá, João, mas e aí tu vai botar nitrogênio na palha? Sim, para evitar dessa palha tirar o nitrogênio da matéria orgânica, ou do próprio fertilizante, que não é barato. Então assim, o mix de cultura é muito bom, pensando em ciclagem de nutriente, e essa própria raiz, conforme ela vai descendo, e aí tem plantas de cobertura que tem um sistema radicular muito violento, que ela vai descendo, você matou, aquela raiz ela apodrece, fica os vincos, entra oxigênio, e a raiz da planta precisa respirar, tirando o arroz irrigado, né? Então assim, se juntar água lá, ficar 2 dias empoçado a água lá na lavoura de soja ou na de fumo, ela murcha e morre. Então assim, eu preciso que esse solo ele tenha uma capacidade de escoar essa água, dela não ficar em superfície, mas ela não pode fugir, ela tem que ficar ali. Por isso que eu preciso ter dreno. É o efeito esponja que a gente sempre fala, né? Eu preciso que essa esponja tenha cheia d'água. E aí essas chuvas de 30, 40, 50 milímetros, eu preciso que esse solo ele tenha essa textura para reter essa umidade. Então assim, geralmente eu sempre brinco com os produtores: quer conhecer tua lavoura? A hora que parou de chover, vai lá na lavoura. A área vai te dizer aonde que está compactado e o que tu deve fazer para melhorar. Bom, eu tenho uma situação de solo descompactado. Eu preciso corrigir essa acidez. Por quê? Porque eu tenho... porque todo ano ela gera acidez. Então assim, existe eu falo em mito, esse é o meu posicionamento, João da TMF. O ideal é todo ano você corrigir
o solo. Por quê? Porque todo ano acidifica o solo. A própria matéria orgânica acidifica, a chuva acidifica, a chuva é o maior acidificador, porque tem hidrogênio, H2O, água, né? Quanto mais hidrogênio no solo, menor é o pH, potencial de hidrogênio, e também o fertilizante. Então, assim, o fertilizante hoje, para te ter uma ideia, tem dados de pesquisa que diz que para te corrigir a acidez de 1 tonelada de ureia, tu precisa 870 quilos de calcário. Só para neutralizar a acidez de 1 tonelada de 20 sacos de ureia. Então, assim, tu imagina quanta acidez gera todo ano. E esse mito que eu falo do produtor ele corrigir o solo a cada 3 anos, cara, ele vai, pela demora desse carbonato reagir, que lá nos 3 anos ele vai estar reagindo. Mas o ideal é você, todo ano, você corrigir, porque todo ano acidifica o solo. E a planta ela não tem como esperar a cada 3 anos tu produzir. Tu precisa tentar melhorar e equilibrar o teu solo a cada ano, né? Sim. E é um dos motivos também que a gente quer incentivar, né, o produtor que está nos ouvindo aí e que compartilhe também essa informação, né, João? Porque a gente veio de uma enchente do ano passado, né? Então, aquele rio d'água ali, né? Eu fiz o meu análise ali há 3 anos atrás, né? Mas agora tem que fazer de novo, como é que tá, né? Isso. E ano que vem, quando vê, chove normal, vamos ter uma safra boa de novo, né? Se Deus quiser. E aí, vai limitar a produção. Sim. Aonde? Que nem comentou, vai na parte do solo que vai limitar, não vai ser a parte da planta, né? Que a questão de produção, né? Uhum. Hoje assim, ó, eu tô assustado com as análises que estão vindo para mim. Eu interpreto em torno de 2.000 análises por ano, que vem de todo o Brasil. A região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as análises que estão vindo, cara, é fora do comum o que está vindo para nós. Porque assim, áreas com 2, 3, 4, 5% da matéria orgânica está vindo com 0,6, 0,7, 0,8. Por quê? Porque a fração orgânica é a fração mais leve que tem no solo. Então, aí vem a questão da descompactação. Quando essa água ela escorre, a fração mais leve ela vai levar, que é justamente a matéria orgânica. Então, assim, eu preciso ter um solo adequado, que ele infiltre essa água, que não escorra, tá? Bom, e aí agora você coletou as amostras solo lá. Se vai vir as análises. Se baixou da matéria orgânica aí, o que tu vai fazer? Como que tu vai aumentar essa matéria orgânica? Para te aumentar 1% de matéria orgânica é muito difícil, é muito trabalhoso, demora muito. Agora, para te perder, é uma chuva. Então, assim, quando eu falo em escarificar, quando eu falo em entrar com trator, com escarificador, com subsolador, eu estou correndo um risco de daqui a pouco dar uma pancada de chuva e levar essa fração orgânica embora. E aí eu preciso ter esse mix de cultura junto para justamente eu fazer com que essa atividade microbiológica acelere. Para mim ativar essa microbiologia, eu também não posso ter acidez, porque a microbiologia ela não sobrevive ou ela diminui muito essa atividade. Então eu preciso ter a parte química equilibrada, eu não posso ter acidez, eu não devo ter acidez em profundidade também. Eu tenho que ter uma atividade microbiológica boa, que daí é a fração orgânica, e eu preciso ter uma textura de solo equilibrada para que essa chuva que caia, que ela fique ali, que ela não escorra. Então, assim, o nosso trabalho é baseado nos 3 pilares, químico, físico e biológico. Sim. Então, a gente fica muito grato, viu, João, pelas informações. O produtor já está fazendo alguma coisa, a nossa região já está tendo mais caminho, né? A questão de mix, assim, eu vejo andando por aí, falando com alguns produtores, eu tento começar lá também, né? Alguma planta de cobertura, né? Claro que esse ano estava meio difícil, mas a gente já vem trabalhando anos aí com milheto, né? E coisa, pelo menos para ter um início, né? Dar uma melhorada, e a gente vê que funciona, né? Então, e essa questão do calcário, assim, a gente queria trazer muito forte também, né, pro produtor. E
a gente quer agradecer também a tua disponibilidade, né, João, de vir aqui bater esse bate-papo com nós, né, e carregado de informação, né? O produtor pode sentar ali, tomar o seu chimarrão bem tranquilo, né, e olhar e reolhar se precisar, né, para ter essas atenção, né, quando também vai fazer o seu negócio pós, né? Sim, sim. É assim, o nosso grande, assim, o que a gente sempre pede para o produtor, primeiro passo, antes de qualquer coisa, faça análise de solo. Esse é o primeiro ponto. E aí, se você achar que dá para fazer na tua propriedade, eu peço para fazer análise estratificada. Por quê? Justamente para mim saber como que está a camada superficial e como que está para baixo. Para mim pensar em altas produtividades, eu preciso que esse solo ele tenha corrigido. Para te ter uma ideia, existe o SESB, que é o Concurso Brasileiro de Produtividade de Soja. A TMF ela é parceira do SESB. Nós tivemos ano passado em São Paulo, na entrega dos campeões. E isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção e por isso que eu mergulhei de cabeça nessa questão do solo. Porque na época eu dava assistência para um monte de produtor aqui na região do Tigre, Estrela, Segredo e Tunas e Jacuizinho e Lagoão. Teve um cara lá em São Paulo, o Alisson, produziu 142 sacos por hectare de soja. E aí eu disse, cara, é genética. Aí fui ver, era ativa. Ativa tinha um monte de produtor aqui que plantava. Tá, mas então é fungicida. Aí fui ver lá, carbendazim, tebuconazole, cara, os priori extra da vida, o que nós posicionava aqui. Tá, mas então não é fungicida, não é genética. O que é que tem de diferente? Aí eu fui estudar o cara. O cara, desde 1959, vinha preparando o solo. Então, assim, e ano passado, o que deu para ver muito claro na entrega da premiação lá, que todos os produtores que foram os campeões do Brasil, todos eles, cada um tinha um manejo, não era um manejo padrão, cada um tinha uma genética, uma diferente da outra. O que eles tinham de igual? 60, 70 centímetros, 80 centímetros de profundidade, zero alumínio. Esse é o ponto. Nós precisamos zerar o alumínio na camada profunda, porque senão a raiz não vai descer. Se ela não desce, eu não consigo produzir. Aí o produtor vai olhar assim e vai dizer, não, mas espera aí, mas eu não quero produzir 100 sacos, eu quero produzir 60 sacos. Qual que é o problema? Por que hoje nós não conseguimos uma média de 60 sacos em várias propriedades? Tem propriedades que é um ponto fora da curva, mas a maioria, num ano ruim, ela não produz isso. Porque a média é a média. Então, assim, qual que é a sugestão que a TMF ela dá para o produtor? Cara, pega a tua pior área, ou pega as tuas duas piores áreas, aonde tu não está conseguindo fazer média. Faça uma análise solo. Entenda qual que é o limitante dessa área. Porque é a média. Não adianta tu ter duas áreas que produzem bastante, se tu tem uma área que produz... A média não vai ser boa. Agricultura de precisão, cara, é o futuro. É o ponto. Só que assim, nós hoje estamos com dificuldade do produtor fazer análise de solo, de fazer aquela ir lá e fazer aquela coleta só para entender. Então assim, a região do Arroio do Tigre aqui, infelizmente, ela está muito atrasada. Quando eu comecei a bater nessa tecla de análise e correção em profundidade, o pessoal me chamava de louco. João, para, tu tá fora da casinha. O pessoal, cara, nós vamos comprar o adubo mais barato e deu. Tipo, cara, bom, então assim, se eu não... Eu hoje tento ser um agente da mudança. As palestras que eu faço em torno de 170 palestras por ano, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu sempre digo para os produtores, se vocês levar 3 pontos positivos do que eu falei hoje e conseguir colocar dentro da tua propriedade, já pagou a minha viagem. Então, assim, esse é o grande desafio, é você mudar a cabeça do produtor. Você vai conseguir mudar? Não, porque o alemão e o italiano, cara, eles querem ver para crer. Então, assim, cara, não fazem área total, faz um quadro, faz um canto, né? É igual o subsolar, eu boto meu subsolador lá de 7 hastes, de 5 hastes, eu uso tudo. Não, cara, subsolador de 5 hastes, tira 2, deixa 3, só para quebrar o pé de arado. Deixa essa pedra que está lá embaixo, não puxa ela para cima, deixa ela lá, deixa esse solo ácido lá embaixo. Nosso grande desafio é você ir corrigindo aos poucos. E é um trabalho, quando falo em fertilidade, é um trabalho de longo prazo, Eduardo. Eu não consigo corrigir, é diferente do todo bar. Tu botou a ureia lá em 7 dias, tá verde a planta.
o manejo da fertilidade ela é muito complexo. Então, assim, é um trabalho de longo prazo. Eu tenho áreas do Alexandre Guetam, o irmão do Abel, nós fizemos um trabalho ali, eu pedi 5 anos para nós zerar o alumínio a 60 centímetros. Com 3 anos, nós zeramos 60 centímetros de profundidade, zero de alumínio. Agora, foi feitas as análises pós-chuva, com 20 centímetros tem acidez. Então, assim, por causa da chuva. Então, assim, existe uma necessidade de você corrigir o solo, de você neutralizar o alumínio todo ano. Assim como a adubação. Eu preciso colocar fósforo, eu preciso colocar potássio, eu preciso botar zinco. Então, assim, boro, manganês, cara, o nutriente que tiver em menor quantidade no solo disponível para a planta vai limitar a produção. E o pessoal leva muito em consideração, porque eu vou botar o melhor fungicida. Fungicida, ele não aumenta a produção, ele evita a perda. Tá? O que aumenta a produção? Correção do solo, genética, adubação e nutrição foliar. Em nutrição foliar, só se for quelatado. Tá? Porque senão, se eu pegar a ureia e misturar na água, eu consigo registrar e consigo colocar. Mas enquanto que a planta absorve? Por quê? Porque a planta ela absorve nutriente via raiz, não via folha. Então, se eu não tiver quelatado, por isso que tem muito produtor que adubação foliar, o adubo foliar eu não boto porque é água de suja, é água de batata, não sei o quê. Cara, se for quelatado, funciona. Entendeu? Aí que tá o diferencial de muitas empresas. Aí entra nessa parte dos corretivos. Existem os calcários granulados. Cara, a reatividade é muito maior do que um calcário normal. Só que ele não desce. Esse é o problema. Eu preciso descer cálcio em profundidade. E aí vem a proposta da ATMF. Mas assim, a gente está à disposição aí, Eduardo. Essa parte da fertilidade, cara, tem conversa para muito tempo, porque é muito dinâmica, é muita coisa para falar, né? Sim, mas a gente queria trazer, né, esse momento, né? A gente pensou aí no mês de abril, a gente conseguir trazer esse momento, né, João, e agradecer a tua disponibilidade mesmo de vir, né, conversar com nós, porque é um tema importante, tá em tempo de quem não fez, mas pelo menos ir lá fazer o seu análise, né? Então, e para a agricultura a gente ir melhorando, né, a propriedade, né? Não sei se tem alguma coisa final para deixar para nós, uma mensagem aí para o nosso assim, ouvinte. Eduardo, eu sempre, geralmente nos encerramentos, tanto dos dias de campo quanto das palestras, o que eu sempre coloco para o produtor? Cuidar de duas coisas. Primeiro é a família, sem família nós não somos ninguém, e segundo é o solo, que é do solo que ele vai tirar o sustento. Então, assim, não adianta ele pensar em colheitadeira, em plantadeira, a vácuo, não sei o quê, fazer mil e uma malabarismo dentro da propriedade dele, se o solo está ruim. É igual você erguer uma casa. Se o alicerce não está bem feito, meu amigo, esquece. Pode botar a janela que for, vai trincar a parede, vai cair. Então, assim, o solo é a base. Eu tenho que ter um solo equilibrado. Não adianta eu ter um solo corrigido. E aí a correção, quando fala em correção, o pessoal sempre pensa no calcário. Cara, a correção é fósforo, é potássio, é boro, é enxofre, é cálcio, é silício, é magnésio. Eu preciso ter os elementos em equilíbrio. E aí, para mim saber aonde que está a dor, eu preciso ter análise. E esse é o problema que muitas vezes o produtor, principalmente o pequeno produtor, ele acaba não fazendo. Isso. Tá? E quando for fazer, eu peço para vocês, pessoal, quando forem fazer análise de solo, façam a química completa. Porque vem muita análise química básica. E aí falta, eu não consigo ver enxofre, eu não consigo ver boro, então zinco. Então tem vários elementos ali que eu preciso saber como é que tá para mim fazer o posicionamento de uma melhor formulação, de repente, de NPK, para que ele consiga fazer com que aquela genética que ele pagou caro, que não é barato, que ela consiga fazer com que essa genética consiga expressar o potencial produtivo dela. Sim. Esse é o grande ponto. Mas assim, família e solo. Esse é pensando no agricultor, é isso aí. Certo, João. E você que nos acompanhou até aqui, então, pode comentar, né, se fez ou não fez sua análise e fique participando dos nossos próximos episódios. Até uma próxima.